Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. E para tanto convido a igreja a abrirmos a palavra do Senhor em Apocalipse 19, versículos 7 a 9. Apocalipse 19, versos 7 a 9. Convido a igreja para lermos juntos este texto da palavra do Senhor, que fala sobre o júbilo no céu, a partir da vitória de Jesus Cristo sobre a besta, sobre a grande meretriz, a falsa igreja, sobre a Babilônia. Apocalipse 19, 7 a 9 diz assim, vamos ler juntos. Alegremo-nos e exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quero dizer às crianças que estão conosco nesta manhã, que nós vamos basear em 3 palavrinhas. Para vocês que estão acompanhando e anotando, as 3 palavrinhas são convite, a segunda palavrinha, preparação, que é uma palavra grandona, preparação, e a terceira palavra que lembra agenda, ou seja, data, o dia, data, somente essas 3 palavrinhas, convite, preparação e data. Meus irmãos, estamos a poucos minutos da celebração da ceia do Senhor. É muito normal nos dias de ceia nós lermos os textos inerentes, tanto nos evangelhos como nas cartas, ou na carta de Paulo especialmente, quando lemos ali em 1 Coríntios, e nós olhamos para a instituição da ceia, comum fazer isto, lembrando que Jesus Cristo fez e com objetivos bem definidos. Lembramos da aplicação da ceia no dia atual como um sinal visível da graça, da presença de Jesus Cristo que está vivo, presente entre nós e ao lado do Senhor, nosso Deus. E também olhamos para frente, para o futuro, quando vemos que Jesus, no capítulo 26, verso 29 de Mateus, promete que, a partir daquele dia em que ele faz a ceia ali com seus discípulos, que ele institui, participa como aquele que está liderando, né? Ele diz que não o faria mais até o dia em que participaria da ceia, comeria da ceia, beberia do cálice novo, ele coloca isso entre vírgulas, no céu, juntamente com o Pai, referindo-se ao dia da festa das bodas do Cordeiro. E eu gostaria nesta manhã, no tempo que temos, de olhar para o futuro, sem esquecer o passado, a instituição da ceia, com Jesus presente, sem deixarmos de aplicar no dia de hoje, mas olhar com bastante objetividade para o futuro. A proposta da temática do ano é esperança. E por que participamos da ceia no dia de hoje? Porque Jesus Cristo a instituiu e disse que fizéssemos isso em memória dele todas as vezes, que estivéssemos juntos e pudéssemos fazê-lo. Jesus Cristo é por uma ordem que o fazemos, mas o fazemos porque cremos que Jesus está vivo e que um dia participaremos com ele, porque também no verso 29 do capítulo 26 de Mateus, ele diz que o fará conosco. E ele diz ali, quando participarei da ceia convosco. Estamos esperando por isso. E qual tem sido a nossa expectativa, qual tem sido a nossa esperança nesse sentido? Então, olhando para a ceia hoje como um sinal daquilo que temos por vir, olhando para a ceia como uma sombra, como uma imagem daquilo que vamos participar lá no céu, obviamente que alguém poderia dizer, mas pastor, está muito longe do que nós esperamos participar. Porque haja vista que nós estamos aqui entre nós, embora justificados com uma natureza humana pecaminosa, que nos afasta do Senhor. Todavia lá no céu tudo será puro, perfeito, onde há ruas de ouro, paredes de cristais,
E então foi o que João viu em Apocalipse e descreveu como o mais precioso que ele podia fazer. E ali nós estaremos. E o texto que nós acabamos de ler faz parte do livro de Apocalipse, que é interpretado de diversas formas. As diversas correntes denominacionais e doutrinárias vão fazer diversas interpretações em diversas áreas. Nós que trabalhamos mais com paralelismo, percebemos que Apocalipse, ele vai trazer para nós uma guerra entre os capítulos 1 e 11 do mundo com a igreja. Entre os capítulos 12 e 22, a batalha mais renhida da face da terra. Quando nós olhamos ali Israel contra aqueles que estão ali na faixa de Gaza, guerreando contra ele, nós achamos que é a guerra mais cruenta, mais cruel, mais mortal que nós temos visto nos últimos dias. Quando nós olhamos Ucrânia e Rússia, ontem ainda mandaram mais um míssil numa área residencial, muitos civis morreram, nós achamos que é a guerra mais terrível que já ouvimos falar. Quando olhamos para trás, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, milhares e milhares de pessoas. Todavia, são apenas sinais e sombras daquilo que ocorrerá no fim dos tempos, quando Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, batalhará finalmente contra o diabo e seus anjos e vencerá, pois está escrito. E o texto que lemos diz: esta palavra é verdadeira. Então, ao olharmos neste momento para este texto, dos versículos 7 a 9 de Apocalipse, nós vemos a celebração do céu diante do triunfo final de Jesus Cristo e da sua igreja. Nós vemos o triunfo do exército de Deus, de Jesus Cristo, contra o exército do anticristo. Nós vemos a vitória triunfante de Jesus, juntamente com cada um de nós, todos aqueles que foram eleitos, salvos por Cristo, e estaremos com Ele. Então, esta grande festa, sobre esta grande festa, esta celebração que eu quero conversar com os irmãos nesta manhã. Mas apenas dizer assim, a celebração dos céus, o júbilo dos céus está muito distante de nós. E eu queria então colocar isso na primeira pessoa do pessoal, me incluo nessa situação e dizendo minhas expectativas sobre a celebração da boda ou das bodas do Cordeiro. Quais têm sido minhas expectativas? Qual tem sido a minha esperança? Qual tem sido o meu desejo de estar lá, nesta grande festa, neste grande júbilo, neste grande evento com o Senhor Jesus? E em primeiro lugar eu dou início com o convite à noiva, que é a igreja, e aos convidados, que é a igreja, para as bodas do Cordeiro. Existe aqui uma similaridade ou uma sobreposição de identidades, onde a igreja é chamada da noiva de Jesus, o noivo está no altar, aguardando a noiva entrar, chegar, a noiva somos nós, a igreja como um todo, coletivo, e cada um de nós é convidado para estar ali. E nós ali estaremos na presença do Senhor nosso Deus, o Pai. Nós estaremos ali na presença do noivo Jesus Cristo, e nós estaremos ali como igreja convidados para este tempo, este momento, aquele momento de alegria e exultação. No dia das bodas, essa alegria será plena, será absoluta. Quando nós lemos o versículo 7, por gentileza, queira colocar na projeção, capítulo 19, 7, o texto diz o quê? Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Meus irmãos, se nós sentimos alegria de vir ou em vir aqui para participar da ceia do Senhor, física, visível, material, neste tempo em que vivemos, imaginemos nós quando tudo será perfeito, servida pelo próprio Senhor Jesus, o pastor supremo. Meus irmãos já perceberam, já analisaram, já fecharam os olhos, já vislumbraram isso com os olhos da fé? É indizível, é incontável, é incomparável, mas deve ser a nossa total expectativa. Portanto, enquanto aqui não é diferente,
nós precisamos estar, na verdade, com esta mesma alegria. Salmo 100, versos 1 e 2, Salmo 100, versos 1 e 2, nos convida para hoje: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Cantamos, oramos, celebramos um pedacinho do céu. Portanto, você que está distante, se não está viajando, distante de Brasília e não veio, eu quero te convidar, desafiar. Não deixe de vir, não deixe de vir. Venha participar desse momento presencial, na presença do Senhor. Então, meus irmãos, se recebemos um convite, vamos pensar na preparação? Eu vou te convidar a salvar a data, é a terceira palavrinha, no final. Mas comece a pensar sobre as preparações. Uma preparação é salvar a data, daqui a pouco a gente fala sobre ela. A noiva propriamente dita, quando começa a pensar no casamento, ela já começa a pensar no cabelo, no vestido, na sandália, no colar, considerando que ela já pensou no noivo, né? E ela vai então começar a pensar no local, no buffet, e o pai já começa a coçar a cabeça. Eu creio que quando a noiva começa a pensar dessa forma, o pai começa a encher o coração de alegria e pulsa com um grande prazer. E a preparação da noiva para a boda do cordeiro deve ser no dia a dia, por meio da santificação. O texto que nós utilizamos para a entrega dos dízimos nesta manhã nos diz que nós devemos trabalhar pela fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Nós devemos praticar esta fé, ela não vem de nós, ela é um dom de Deus, é uma forma de nos prepararmos para a boda. Outra coisa, sem santificação jamais veremos a Deus, e a santificação requer de nós muito mais do que cabelo, maquiagem, vestido, véu, grinalda, buquê, o dia da noiva. A santificação para esta boda do Cordeiro requer de nós fidelidade, honestidade, mansidão, domínio próprio, amor, alegria, paz, fidelidade, benignidade, fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Isso é visto nos mínimos detalhes. Porque ser pastor e ser tudo isso de púlpito é muito fácil, mas como eu sou lá dentro de casa com a minha amada Martinha, sou falho, sou limitado, sou pecador, mas qual tem sido o esforço que eu tenho feito para ser santo, como ele é santo, na condição de esposo, na condição de pai, na condição de avô, na condição de relacionamentos que tenho nas diversas áreas da sociedade. Qual tem sido a minha forma de agir, de pensar, de falar, de ser? Isto é santificação. A noiva de Cristo, a igreja, com vestes de linho fino, são os atos de justiça, diz o texto, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E o versículo 8 completa, porque o linho são os atos de justiça dos santos. A igreja é desafiada a preparar-se espiritualmente para as bodas do Cordeiro. Isso envolve cada um de nós. E existe aqui uma dupla missão da igreja, a noiva, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Atos de santificação. Não pensei antes, mas me veio à memória agora, e eu digo para vocês, um dos momentos mais marcantes do casamento de uma de minhas filhas, se a mais velha estiver aqui, ou a primeira, mulher nunca é a mais velha, né? Se a mais velha estiver escutando, ela talvez fale, não falou de mim, sobre mim, mas no casamento da mais nova, uma das coisas que ela me pediu, no local em que ela estava se aprontando, papai, feche o zíper do meu vestido aqui atrás, por gentileza, e o fotógrafo pegou aquela imagem, e essa imagem ficou marcada em nossos corações e mentes, daquele momento em que eu, além de entregá-la ao noivo, tive o privilégio de ajudá-la na preparação, nos últimos momentos de preparação.
Que importância tinha isso? E que importância tem a ver isto com a nossa relação aqui da mensagem? É que muitas vezes para a nossa santificação dependemos uns dos outros. Eu preciso ser um instrumento de bênçãos na vida da minha esposa, para a minha santificação e para a dela. Ela precisa ser para mim. Eu preciso ser um instrumento de Deus na sua santificação e você para mim. É levar as cargas uns dos outros enquanto pastores, presbíteros, ovelhas do Supremo Pastor. Nós precisamos estar atentos a esta ajuda mútua. Mas a responsabilidade, ela é individual, ela é pessoal, e eu darei conta diante do Senhor por todos os meus atos, mas eu preciso me preparar. E se eu disse que há uma bilateralidade aqui, há uma dupla missão, a da igreja é de ataviar-se a si mesma, buscar essa santificação, sabendo que ela não consegue fazer isso sozinha, nós dependemos do Senhor em tudo, nós dependemos dEle. Todavia de Deus, a outra parte, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. O linho finíssimo, que são os atos de justiça, vem a partir da nossa chamada e justificação, da restauração da nossa vida espiritual. E aí, então, quem faz isso é Deus. É Ele quem nos dá as vestes brancas, por meio da salvação em Cristo Jesus. E a partir dali, Ele nos capacita a processar, a praticar a santificação dia após dia. Por fim, a terceira palavra, além do convite, da preparação permanente, diária, constante, até o dia das bodas, da festa, é o salve esta data, save date. Quando nós somos convidados assim para um casamento do ano que vem, save date. E você vai lá na sua agenda imediatamente para não perder o momento e clica. E você vai no detalhe, que horas? 16 horas, do pôr do sol, 19 horas, um pouquinho mais tarde, mas você coloca a data e a hora. E tem mais, coloca o local. E se for algum outro detalhe, melhor ainda, se tiver algum detalhe. Então, disse o texto a cada um de nós no verso 9, me falou o anjo, escreve, salve esta data, coloque na sua mente, coloque no seu coração, bem-aventurados, felizes, vitoriosos, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Escreve, ele disse, acrescentando, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Pedro entendeu isso claramente, pois ele diz em 2 Pedro, capítulo 3, versos 9 a 13, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns já julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apresentando, ou melhor, e apressando, a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, vamos ler juntos? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, meus irmãos. E então entraremos no céu para as bodas do Cordeiro. Quais são nossas expectativas? Deixo algumas aplicações para nossa definição, decisão, posicionamento. Debaixo da total dependência de Jesus Cristo, das bênçãos do Espírito Santo, conscientes de que nós somos incapazes de agir por nós mesmos, sozinhos, vamos lá, cultive uma vida de esperança baseada na promessa das bodas do Cordeiro. Mantenha os olhos fixos em Cristo, independente das circunstâncias. Busque viver em santidade e fidelidade de vida. Analise em sua mente e coração, peça, Senhor, mostra-me se há algum caminho mau. Vem aí imposto de renda, mês que vem. Um dos detalhes é este.
é o financeiro, é o econômico, é o material, é o físico, entre outras áreas. Prepare-se dia após dia espiritualmente para o grande dia das bodas do Cordeiro. Compartilhe a esperança do Evangelho com aqueles que estão ao seu redor. Às vezes queremos atravessar o oceano, mas não falamos sobre Jesus Cristo para quem está ao nosso lado, a secretária da nossa casa, o jardineiro da nossa casa, o zelador do nosso prédio, o porteiro do nosso prédio, os colegas de trabalho, os colegas de estudo, do jardim ao doutorado. Enfim, convide as pessoas a fazerem parte da comunhão eterna com Cristo. Convide-os sim para vir à igreja, mas com o intuito de que conheçam ao Senhor da igreja, o pastor supremo, a ele se entreguem e vão e façam parte também desta festa, deste júbilo no céu das bodas do Cordeiro. Eu concluo, meus irmãos, com Mateus 26, 29. E digo-vos que desta hora em diante, disse Jesus, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, com vocês, no reino de meu Pai. Que Deus nos abençoe e nos capacite a viver uma vida de viva esperança, de expectativa, pela volta de Cristo e pelo dia das bodas do Cordeiro, como nós, como igreja, estaremos lá, neste grande júbilo do céu. Vamos à ceia do Senhor.